produção de biodiesel. Então, só um momentinho. Então, produção de óleos comestíveis, tá? Qualquer dúvida que tiverem, pode colocar aí no chat, pode interromper sem nenhum problema. Então, nosso curso de licenciatura em Química à distância, para a disciplina Indústria Química. Então, produção de óleos. As gorduras e os óleos encontram-se amplamente na natureza, não só no reino vegetal, mas também no reino animal. As gorduras e os óleos são misturas de glicerídeos de diversos ácidos graxos. Então, quando nós falamos dos lipídios, né, que quando a gente divide as macromoléculas, nós temos os carboidratos, as proteínas, e nós temos os lipídios. E além deles também tem o ácido nucleico. Mas nesse caso, que são os lipídios, nesses lipídios nós podemos fazer uma subdivisão, que são os óleos, as gorduras, tá? Então, esses componentes, eles são triacilglicerídeos, monoglicerídeos ou diglicerídeos, que são moléculas que apresentam uma molécula de glicerol ligadas a 1, 2 ou 3 ácidos graxos. Então, relembrando lá a disciplina de Química da Vida, quando nós estudamos a Química Orgânica, um ácido graxo é aquele composto que tem uma cadeia carbônica longa e na sua extremidade ele tem um grupo funcional chamado de ácido carboxílico, tá? Então, esse grupo funcional ácido carboxílico ligado a uma cadeia de carbônica grande, extensa, nós chamamos de ácidos graxos. Do inglês, a tradução é ácidos gordos, tá? Então, é isso que nós vamos estudar um pouquinho deles na aula de hoje. Então, possui uma cadeia carbônica com mais de 10 carbônicos, os ácidos graxos, possuem cadeia normal, ou podem ter duplas ligações. Cadeia normal é quando tem ligações apenas saturadas. Duplas ligações é quando eu tenho essa dupla fazendo com que esse composto seja insaturado. Tá? Porque o composto saturado é aquele que tem ligações simples. Compostos insaturados têm duplas ligações. São monocarboxílicos, ou seja, lá na sua extremidade ele vai ter um grupo funcional chamado de ácido carboxílico. E o mais interessante é que eles têm sempre número par de cadeias, de átomos de carbono na cadeia. Então, aqui um exemplo. A gente tem aqui o ácido linoleico. Vocês estão vendo aqui o cursor, né, do meu computador. Então, nós temos aqui, ó, o nosso óleo. Essa gordura, ele vai ter aqui, ó, uma dupla ligação, outra dupla ligação, então tem duas duplas ligações, e na sua extremidade tem um radical do tipo ácido carboxílico. Aqui eu tenho um outro, o ácido esteárico. A diferença é que o ácido esteárico não tem duplas ligações. Essa é a representação dele. Eu tenho uma extremidade com CH3, depois eu tenho 16 unidades de CH2 ligadas uma a uma, e na sua extremidade nós vamos ter um carbono ligado a uma dupla oxigênio, um outro radical do tipo álcool, que é uma hidroxila, e esse conjunto é chamado de ácido carboxílico. E se nós contarmos aqui os carbonos, ó, eu tenho 16 das unidades internas, mais um carbono da extremidade
da esquerda e mais um carbono da extremidade direita. Então, um total de 18 carbonos. Então, sempre números pares. Então, o primeiro, ele é do tipo insaturado, porque tem insaturações, que são as duplas ligações, e o de baixo é saturado, porque não tem duplas ligações. Então, esses ácidos graxos, eles podem ser classificados em ácidos da série dos saturados, por exemplo, ácido esteárico, que é a base dos óleos não secativos. Esses óleos secativos são os óleos utilizados principalmente para a indústria de tinta, tá? Então, a tinta óleo tem um óleo secativo. Você passa e o pigmento fica retido na parede. Tem os ácidos insaturados, são aqueles que têm insaturações. Quando tem uma insaturação, é chamado de monoolefínico. Quando tem duas insaturações, diolefínicos. Mais do que duas, eles são poliolefínicos. Esse termo olefínico, ele vem lá da química mais antiga, e a química do petróleo ainda também continua usando esse termo. Inclusive, eu vou colocar materiais para vocês também sobre o refino de petróleo. Embora a Petrobras hoje ela não está tendo mais concursos como tinha em outros tempos, mas a gente vai estudar um pouco também sobre refino de petróleo. A gente não sabe como vão ser os próximos governos, mas aquele governo que resolver investir na Petrobras vai fazer com que novamente tenham mais concursos, e é uma oportunidade ótima para nós. Talvez, porque quando a gente pega concurso em geral, não tem muitas vagas para químico. Já o da Petrobras, não, tem muitas vagas para químico, então é uma oportunidade boa para nós. Os principais constituintes dos óleos vegetais são os ácidos que têm 16 a 18 átomos de carbono, né, os óleos vegetais. Já os óleos marinhos, eles apresentam 20, 22 e 24 átomos de carbono, ou seja, tem uma cadeia carbônica maior. E há uma demanda moderna e crescente dos óleos poliinsaturados, tá? Então, esses óleos poliinsaturados, eles são bastante utilizados na indústria alimentícia. Por exemplo, um exemplo de ácido, de óleo poliinsaturado é o azeite de oliva, que tem as duplas ligações, tá? Então, o Mosemar ou qualquer outra pessoa, internet, infelizmente, a gente tem esses problemas, né? Eu acho que encontro presencial, a distância, sempre tem os problemas. Essa aula eu estou gravando ela, tá, Mosemar? Depois você pode assistir ela novamente se tiver com muitas interferências. Mas insiste aí, vai pegando aí o que for possível, tá? E, infelizmente, né, como é sabadão, tá todo mundo aí na Netflix, aí quem quer estudar não tem internet disponível, né? Então, só trazendo esse preâmbulo sobre os óleos, só para contextualizar um pouquinho deles, né? Então, os óleos e as gorduras de origem animal e vegetal encontram-se com muitas aplicações na indústria alimentícia e no campo industrial. Hoje, por exemplo, a gente tem a margarina, que é muito comercializada, a gordura vegetal, o sebo animal, que tem várias atuações, e quando a gente pega a indústria alimentícia, usa bastante, tá? E, além disso, a indústria de produção de óleos também, ele gera um subproduto, e esse subproduto é um sabão que pode ser utilizado na indústria de produtos de limpeza. Além disso, também produz óleos que são secativos para a indústria de tintas. Então, você tem uma gama muito grande de utilização, mas nós vamos focar hoje na produção de óleos comestíveis, que é onde nós temos uma demanda maior aqui no estado do Tocantins, tá? Uma divisão, quando nós falamos de gorduras e óleos, com relação ao estado físico, à temperatura ambiente. As gorduras, elas se encontram sólidas, pastosas,
à temperatura ambiente, de 25 graus Celsius. Lembrando que aqui para nós a temperatura ambiente é mais de 30, né? Então, quando eu falo temperatura ambiente, é lá nas condições normais de temperatura e pressão. Então, é 25 graus Celsius. Então, a 25 graus Celsius, por exemplo, a manteiga está no estado sólido pastoso, o creme de leite também ele está um pouco mais espesso. Esse creme que a gente compra de caixinha, ele tem só 15% de gordura, viu? O restante é outras coisas, tá? Então, por isso que ele é mais, ele é menos sólido, tá? Ele é mais fino. A manteiga de cacau também, ela é sólida. A banha a 25 graus Celsius, ela é sólida. O óleo de mocotó também. Tanto é que o pessoal, quando vai fazer o mocotó, às vezes coloca na geladeira para tirar aquela gordurona, né? Os óleos, eles já estão à temperatura ambiente, 25 graus Celsius, no seu estado líquido, como óleo de coco, de babaçu, óleo de algodão, de amendoim, de milho, arroz, dendê, o óleo de soja, de linhaça, o óleo de baleia, o óleo de peixe, ok? Características. Principais ácidos graxos produzidos comercialmente são soja, sebo, óleo de linhaça, mamona e peixe. Lembrando que o óleo de linhaça, o uso comestível dele ele é bem recente, o pessoal mais natureba, né? Mas a sua utilização principal é para a indústria de tintas, no caso do óleo de linhaça. Os principais óleos e gorduras para fins industriais, para produção industrial, é óleo de peixe, linhaça, mamona, gorduras animais e borras de refinação. Eu vou explicar o que é essa borra de refinação quando a gente vai estudando a refinação do óleo de soja. E os principais óleos e gorduras para fins comestíveis são soja, algodão, amendoim, girassol, arroz, milho, babaçu, mamona, dendê, oliva, tá? Bem, exatamente, tem essa relação aí do ômega 3 e ômega 6, né? O óleo de linhaça tem muito ômega 3, né, se eu não me engano. O óleo de soja já tem muito ômega 6, então eu preciso de um balanço entre eles. É por isso que existe essa tendência, né, de usar o óleo de linhaça para fins comestíveis. Eu acho que o azeite de oliva e tem outros óleos que tem muito ômega 3, tá? Então a gente precisa de balancear eles. Eu acho, se eu não tiver confundido o ômega 3 e 6, mas eu acho que é isso mesmo. Então, o Brasil ele é o segundo maior produtor de soja do mundo. Então, veja como que a produção de soja ela é relevante para nós, mais um motivo por ter escolhido ela. E é a região centro-oeste e essa parte já do norte e o sul são grandes produtores. Eu vou falar disso daqui um pouquinho para vocês. Então, na safra 2006-2007, a cultura ocupou uma área de 20 milhões de hectares, com uma produção de 58 milhões de toneladas. A produtividade média da soja brasileira é quase 3 toneladas por hectare. Os Estados Unidos, o maior produtor mundial do grão, responde pela produção de 86 milhões. Então, veja, gente, nós temos uma produção de 21 mil, isso em 2006, 21 mil, enquanto que os Estados Unidos, 86 milhões. Então, nós somos o segundo maior produtor, e mesmo assim a gente está bem atrás dos Estados Unidos, que é o primeiro produtor. Tá? Então, dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior mostram que a soja tem uma importante participação nas exportações brasileiras, exporta bastante. Então, nessas aí corresponderam a 9,3 bilhões de dólares, o que representou praticamente 7% do total exportado. Foi o grão de soja cuja estrutura física é especialmente apropriada à extração a solvente. Então, nós fazemos extração do óleo de soja utilizando o recurso solvente, mas também ela pode ser obtida por prensagem, assim como é feito o azeite. Tá? Em virtude do elevado rendimento do óleo, praticamente todas as fábricas de óleo de soja têm unidades extratoras a solvente. Então, o que é utilizado aqui para a produção do óleo de soja é a extração por solvente, e é ela que a gente vai estudar hoje. Então, só passando aqui um outro dado para vocês, um pouquinho mais antigo, né, dos países que mais produzem soja no mundo, né, então o Brasil em segundo lugar. Matéria-prima, a soja, ela é um importante nutriente, né, e ele foi cultivado, inicialmente ela se encontra na China, ela é originária da China, e seu cultivo remonta aí a mais de 5 mil anos atrás. Há 3 mil anos atrás, ela espalhou pela Ásia, e no século XVIII, pesquisadores europeus iniciaram a produção do feijão de soja como nutriente animal. E foi o boom que fez a sua produção, chegando no século XX nos Estados Unidos.
ok? No Brasil, ele chegou bem no início, né, em 1908, lá no Rio Grande do Sul. E aí teve uma expansão que aconteceu apenas na década de 70, ou seja, 1970. O óleo de soja, né, como o próprio nome diz, é extraído da soja, tá? E a soja, ela é chamada de Glicine híspida, que pertence à família das leguminosas, planta cuja semente encontra-se dentro de vagens. Então, tem alguns benefícios, né, da soja que vocês vão poder depois dar uma lida sobre isso e vão passar aqui para o processo produtivo, que é o foco da nossa disciplina, tá? Nós vamos estudar e de hora em hora de aula nós vamos fazer um pequeno intervalo. Mas esse intervalo, gente, é intervalo de 5 minutinhos só. Então, quando completar 1 hora de aula, eu vou parar, a gente vai no banheiro, bebe uma água, retorna 5 minutos só, tá? E também porque fica cansativo, né? Já pensou ficar 3 horas falando aqui sem parar? Nem eu vou aguentar e nem falar e nem vocês vão aguentar ouvir, tá? Então, a gente vai fazer esses pequenos intervalos. Então, agora são 2h45, quando for 3 horas, a gente para 5 minutinhos, tá? Só estou avisando vocês, para vocês, se conseguir segurar, espera um pouquinho, tá? Que vai ter a hora dos intervalos. Então, a gente vai fazer intervalo 2 horas, depois a gente faz outro intervalo 3 horas, ok? Aí faz outro intervalo 4 horas, de acordo com o que a gente for desenvolvendo. A proposta é que hoje a gente estuda tudo referente à produção de óleo e produção de biodiesel. Tá? A gente vai ter uma visão geral sobre isso tudo. Então, temos muita coisa aí para estudar. E se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, pode colocar aí pelo chat que aparece aqui para mim. Eu até coloquei meu celular também, porque eu consigo ver as mensagens, tá? Às vezes eu tenho que atualizar ele aqui, mas eu consigo visualizar. Então, quem quiser fazer pergunta, pode fazer também pelo chat. Então, o processo de produção de óleos em geral, né? E quando eu falo óleos, óleos vegetais obtidos de leguminosas, né? Dos feijões em geral. Então, a produção, ela pode ser de duas formas distintas, ou por prensa hidráulica, como tem a fotinha aqui, você pressiona ele e você retira o óleo. Aí até tem aquela questão, mas o azeite de oliva tem aquele extra virgem com pressagem a frio, ele é melhor? Sim, é claro que a pressagem a frio é melhor. E quando você prensa a frio, você vai retirar os ácidos graxos, os óleos que têm melhor qualidade é aquele que vai ser mais verdinho, que tem um sabor característico. O óleo de soja, aquele mais caro, a gente percebe que ele tem essa coloração esverdeada mais intensa. E existe a prensagem a quente. Quando a gente compra aquele óleo de soja, que o frasco é R$8, aí você vai colocar ele é transparente. É porque foi feita uma prensagem a quente. A prensagem a quente retira todo o resto do óleo que está presente, tá? Que é um óleo com uma qualidade um pouco inferior. Então, por isso que o óleo de azeite extra virgem com prensagem a frio, ele tem uma qualidade melhor. Porque você obtém mais ácidos graxos, que são mais saudáveis, porque tem mais insaturações. E por isso que a acidez aí esse virgem é um pouquinho mais ácido, porque tem mais ácido graxo. Nesse caso, proporciona uma saúde melhor. Mas a extração, por prensagem, ela tem muita perda. Por mais que você prense o grão, você joga muito óleo fora. Por isso que é feita uma extração com solvente. Tá? Então, o processo industrial para a obtenção de óleo, ele acaba, no caso da soja, que tem vários benefícios que eu vou falar mais à frente, em termos de extração, em termos de produção. Mas ele se adaptou muito bem, tanto ao clima brasileiro para a sua produção, quanto à extração a solvente utilizando o hexano. Então, você consegue ter um rendimento muito alto e ele se torna uma via muito mais barata, porque a prensa hidráulica consome muita energia elétrica. Então, os grãos, eles vão chegar na fábrica, vão passar por um processo de pré-limpeza.
O laboratório de controle de qualidade retira uma amostra, essa amostra ela é analisada, é verificado o teor de umidade, que tem que ser em torno de 10%, se eu não me engano, verifica a quantidade de material estranho, como folha, partes fragmentadas da vagem, outros grãos presentes, também tem um limite. E, além disso, a quantidade de grãos quebrados, porque se ela estiver muito quebrada, você vai ter maior proliferação microbiológica e, além disso, você vai ter perda de óleo, porque se você quebra o grão, você vai ter perda desse material que está contido lá dentro do grão de soja. Esse grão de soja ele vem para a primeira etapa, que é o descascamento, onde a gente separa o cotiledones, que é aquela polpa interna das cascas. Então, trinca ele, tira a casca e separa a casca desse material. Essa casca ela pode ser comercializada para ração animal, tá? E esse material interno vai para o processamento. Em seguida, o material, esse grão de soja vai passar por um triturador, onde vai romper esse tecido, esse material, facilitando a extração por solvente do que vai ser a próxima etapa. Então, ele passa por meio de rolos de ácido inoxidável. Daqui um pouco eu mostro o fluxograma para vocês, tá? Esse aqui é só um conhecimento inicial. E, em seguida, quando é feita essa desintegração desse grão, esse material ele passa por um aquecimento com vapor, que vai inativar essas enzimas, tá? Que acabam degradando esse material, porque quando eu tenho meu grão, se eu quebro ele, automaticamente vai liberar algumas enzimas chamadas de lipase. A lipase é que quebra os lipídios, então você vai quebrar seu óleo. Mas eu quero o óleo inteiro, eu não quero quebrar ele. Se eu quebro, eu vou separar ele como ácido graxo, vai ser vendido como subproduto. Eu quero que meu óleo esteja intacto. Aí é feito um tratamento com vapor. Eu vou falar isso daqui um pouquinho. E esse tratamento a vapor é o cozimento, onde ele é aquecido de 55 a 60 graus Celsius. Dessa forma, vai hidratar esse grão, facilitando a permeação do solvente e vai evitar a ação das enzimas. A gente vai desidratar essas enzimas. Desidratar não, a gente vai desativar essas enzimas. Pode falar. Alguma pergunta? Sim. Hein, professor? Não, é só dentro desse assunto aí que o senhor está falando. No caso, se ele for numa temperatura acima dessa, entre 55 e 60 graus, ele pode prejudicar a qualidade do produto final? Pode. Pode, porque você pode degradar algum dos componentes que estão presentes e assim você complica. Por isso que na indústria a gente sempre limita as temperaturas, tá? Temperaturas inferiores ou superiores podem gerar alguma consequência. Então, por isso que a gente estabelece. E nessa temperatura você consegue inativar e fazer a extração dele, tá? E além de outras questões também, mas assim, de antemão, a temperatura ideal é essa. E toda a indústria faz, porque essas enzimas, que são as lipases, elas quebram, a gente tem a gente tem o óleo, que é um triacilglicerídeo. Então, eu tenho a molécula de glicerol, com 3OH, e aqui eu tenho um ácido graxo, outro ácido graxo, outro ácido graxo. A lipase vai lá e quebra eles aqui, ó. Ao invés de eu ter um triacilglicerídeo, eu vou ter um diacilglicerídeo. E já não é o óleo de cozinha. Esse óleo comestível tem que ser o triacilglicerídeo. Os outros, eles vão ser retirados. Então, por isso que é necessário ter um cuidado maior possível para você não perder e não promover nenhuma reação com esse óleo. Na etapa de cozimento, tá? Que é a próxima, que é a etapa que ele vai passar sucessivamente, ele vai aumentar a temperatura com um pouquinho de umidade. A umidade dele vai passar para 20%. Tá? Aí nessa aqui, ó, essas enzimas vão continuar o processo e vão desativar esses componentes que são inadequados para
que promovem a quebra desse óleo, desse triacilglicerídeo. Em seguida, a gente vai passar pelo processo de extração, tá? Onde pode ser tanto a prensagem mecânica como a extração com solventes, que a gente vai estudar cada um deles com mais detalhes, pegando alguns fluxogramas. Esse daqui, que é a prensagem mecânica, ela já foi utilizada para óleo de soja. A Granol, quando eu fiz visita para ela há uns 2 anos atrás, uns 4 anos atrás, eles faziam antes uma prensagem mecânica, tirava o óleo, que era o primeiro óleo, e em seguida o material que permanecia, que é a torta, eles faziam extração a solvente. Então eles faziam um processo misto, que era metade pressagem mecânica, outra metade extração a solvente. Hoje, eu imagino que já é feito apenas a extração a solvente. Não sei se na turma de vocês tem alguém lá da Granol de Porto Nacional. Eu imagino que a turma lá do Polo de Porto Nacional tem uma pessoa que trabalha lá. Ela vai poder até dizer um pouquinho mais para nós sobre isso. Tá? Mas é possível você ter tanto uma extração mecânica, a extração mista ou a extração por solvente. Nesse caso aqui, nesse desenho desse maquinário, olha, a soja, ela entra por aqui, o grão de soja, vem por uma rosca sem fim, é igual quando você coloca aqueles moedor de carne, com aquela rosca sem fim, que você gira ela, então ela vai girando, e aqui ela vai ser pressionada. No que é pressionada, você separa o óleo e a torta. Então, pessoal, olha, não, faltam uns minutinhos ainda. Então, um pouquinho aqui. Os dois métodos, tanto a prensagem como a extração, elas podem ser empregados, individualizados ou método combinado. A extração por solvente está adquirindo importância em quase todas as fábricas, porque é um processo que sai muito mais barato. E para sementes com alto teor de óleos, como caroço de algodão, sementes de açafrão, utiliza-se a prensagem e a extração de forma subsequente. Tá? E aqui, ó, eu até pergunto para vocês, mas por que a gente faz a extração, o óleo comestível principal é o óleo de soja? Se a gente tem tantas outras sementes que também produzem óleo, mas porque o óleo de soja, e ele não tem o maior teor de óleo, ele tem até uns menores, ele tem só em torno de 20% de óleo, mas contudo a produção dele, mas principalmente a colheita do grão de soja é muito mais fácil. Imagina, por exemplo, outras matérias-primas, como dendê, como azeite de oliva, que você tem que ir lá e coletar os grãos ou o coco para você fazer a extração. Então, você tem um trabalho muito maior. Já a soja não, é muito prática, é muito rápido e muito mais barato. Então, por isso que o consumo de óleo de soja é disparado muito maior, porque o processamento dela, aliás, o plantio, o tempo de maturação, a colheita da soja, ela é muito mais barata do que as outras matérias-primas. Embora a gente fale do pinhão manso, a gente fala de tantas outras fontes alternativas, a palma, que tem aqui no Tocantins, mas ainda assim o óleo de soja de longe é o mais produzido. Tá. Então, antes de falarmos sobre a extração, vamos fazer só uma pequena pausa, né? Agora são 3 horas, 5 minutinhos apenas, e a gente retorna. Professor, só uma pergunta antes do intervalo. Pode falar. Uhum. O processo para fabricação do óleo de girassol, esses óleos que eles vendem no mercado, que são mais caros do que o de soja, é o mesmo? Olha, você tem possibilidades, tá? Por exemplo, o óleo de algodão. Eu estava vendo no vídeo que o pessoal produzia óleo de algodão a partir da prensagem. Então, o que vai acontecer é que esses produtos, eles são obtidos por extração a solvente ou por prensagem.
ou um método, ou dos dois métodos. Então, sempre é dessa forma. Agora, alguns vão preferir um do que o outro. Tá? Então, por exemplo, o algodão é feito a prensagem, o azeite de oliva é feito prensagem, a soja é feito extração com solvente. Se eu não me engano, esse ceviche que eu vi do algodão, ele faz uma prensagem primeiro e depois extração a solvente. Eu acho que ele fez os dois, tá? Então, o que pode acontecer é que pode ser feito um ou outro, ou os dois juntos. Mas é sempre esse. Ou é prensagem, ou é extração a solvente, ou os dois. Então, esse negócio de dizer que de soja, de milho, tipo assim, que eles falam que o de milho é mais saudável, né? Esses outros óleos. Não é. Eles é a mesma coisa que o de soja. Pois é, na verdade é que depende do tipo, o produto que é o óleo obtido. O processamento é o mesmo, mas o óleo ele pode ter mais insaturações ou menos insaturações. Então, quando a gente fala de qualidade, está muito no sentido desse componente, que é o ácido graxo que está ligado ao triacilglicerídeo. Eu vou mostrar a figura do ácido graxo. É a composição do produto, tá? Ah, E ok. não o processamento. Então, sim, tem óleos que têm qualidade bem superior mesmo, tá? Em função da matéria-prima. Então, por exemplo, o óleo de milho, né? E tem outros óleos que são mais caros, mas porque realmente são mais saudáveis. Tá, ok. Obrigada. Então, vamos ao intervalo e daqui um pouquinho a gente retorna. Então tá, professor, qualquer coisa, avisa o pessoal que eu tô aqui, tá? No suporte, tá bom? Eu tô gostando da aula também, tô aprendendo aí bastante. Beleza, André. Bacana. Então, veja, ó, tem o André aí, qualquer coisa, precisando, tem ele aí para nos ajudar.
Pessoal, já estão de volta? Já foram no banheiro? Eu estou de volta. Bacana. Pra gente retornar, né, galera? Então, bacana, ó, nós temos aí 9 pessoas. Isso é muito bom. E qualquer problema que tiverem com a internet, qualquer dificuldade, tá? O André tá aí para ajudar e apoiar a gente. Então, vamos retornar. Eu vou compartilhar aqui a tela do meu computador novamente. Então, como eu tinha falado anteriormente, qualquer dúvida vocês podem interromper. Nós fizemos nossa pausa agora 3 horas. Quando for 4 horas, tá? A gente faz a nossa próxima pausa. Então, extração com solvente orgânico. Então, a extração com solvente orgânico, ele é um processo mais utilizado para a produção do óleo comestível de soja. E a tendência é que os produtos realmente, os óleos em geral, sejam produzidos a partir da extração, porque é um processo muito mais barato e que tem uma eficiência muito maior. Mas existem as particularidades entre os processos, tá? E quando a gente fala de extração, por exemplo, com prensagem ou extração com hexano, da mesma forma quando a gente fala sobre o açúcar refinado faz mal, eu comento na aula lá, que eu postei para vocês. Ele faz mal ou não faz mal? Do que o açúcar mascavo, por exemplo. É uma questão bem complexa, porque o açúcar refinado, ele passa por um processo de refinamento utilizando enxofre. Eles pegam o enxofre, queimam e produz o sulfito. Então, o caldo, ele é adicionado ao sulfito, formando caldo sulfitado. Então, por isso o pessoal fala muito mal do açúcar refinado. Aqui também, quando a gente fala da utilização do solvente, a gente vai utilizar o hexano, tá? E como grande parte dos solventes, né, ele no organismo, ele pode ter uma ação inadequada. Mas, contudo, a chance de ter solvente como resíduo no processo de extração de óleo, a meu ponto de vista, é ínfimo, né? É claro que existe toda uma disputa, né, entre áreas, cada um tem as suas opiniões, né, quando fala que todo alimento que é processado, ele faz mal, porque adiciona-se compostos químicos e tudo mais. Mas agora, avaliando quimicamente, vocês vão perceber que a gente vai utilizar o solvente, mas mais à frente tem a etapa de recuperação do solvente. Praticamente todo solvente utilizado é recuperado. E, além disso, na etapa de refino do óleo, após a extração, ele é condicionado com vácuo, ele é aquecido para retirar água. Então, se passar resíduo de solvente nessa etapa de refino, esse solvente com certeza é retirado. Então, por isso que, às vezes, a gente tem uma visão muito apaixonada, né, quando a gente fala de indústrias e de produtos industrializados, tá? Então, falando nesse sentido de resíduo. Agora, que o corante, o conservante, existem evidências que eles trazem consequências para o nosso organismo, isso é um fato. Tá, isso é um fato. Por exemplo, os edulcorantes, né, que são os adoçantes, só porque são pesquisas muito difíceis de ser realizadas. Por exemplo, quando a gente fala dos cânceres que existem hoje, muitos falam que é devido aos produtos industrializados, devido ao corante, conservante. Pode ser? Sim, pode ser.
Mas, além disso, também tem o estresse da vida urbana, que pode contribuir bastante. Existem diversos outros fatores, né? Hoje já questiona até o uso de cosmético, que também pode ter ação cancerígena, e o pessoal naturalista não consome nada industrializado, nem cosmético, né? Produz o próprio sabonete, o próprio desodorante. Mas são questões que a gente tem que realmente refletir e avaliar até que ponto que isso pode gerar um resíduo que realmente comprometa, né? Mas no caso do hexano, não, ele, nessas próximas etapas, conforme eu vou apresentar para vocês vão ver que é pouquíssimo provável que tenha algum resíduo, até mesmo porque tem uma etapa de desodorização, que a gente vai levar a temperatura, acho que é 240 graus Celsius. A temperatura de ebulição de solventes, em geral, é 70 graus. E, além de 240, a gente faz um vácuo ainda, para retirar vários outros componentes. Então, resíduos de hexano é quase improvável. É improvável, quase impossível, tá? Segundo a minha opinião, né? Então, a extração a solvente, o solvente mais utilizado é o hexano. Tá? Então, o hexano ele vai envolver o material, promovendo a separação do óleo dessa matriz, que é a polpa da semente, essa parte interna da semente. E essa extração ela vai acontecer de duas formas diferentes. Ela acontece tanto por dissolução quanto por difusão. A dissolução é quando esse óleo que está na superfície desse material, que eu vou mostrar mais à frente, que ele é triturado, depois ele passa por um rolo que vai ser prensado e forma os flocos, é igual quando a gente compra aveia em flocos finos, só que um pouquinho maior. Então ele é prensado com uma espessura de poucos milímetros. Então esse óleo que está na superfície, o solvente entra em contato, solubiliza. Então, você tem um processo de dissolução, e, além disso, o solvente, ele penetra no material. Aí, nós vamos ter uma extração por difusão, ele vai difundir por dentro da matriz, e, assim, retira o óleo que está presente na parte interna. Então, a gente percebe, que eu vou mostrar os números mais à frente, o quanto que a extração solvente, ela é bem superior à extração por prensagem hidráulica. A dissolução é rápida e fácil, porque é o óleo que está na superfície. Então, rapidamente, o óleo da superfície já migra para o solvente. A difusão é mais demorada, porque o solvente ele tem que penetrar o material, e quando ele penetra, ele vai encharcando, ele vai inundando, ele vai penetrando o material, aí depois ele retira o óleo que está lá dentro. Então, para você extrair por difusão, vai demorar um pouquinho mais que aquele óleo que está lá na parte interna do grão. Tá? No caso dos flocos, né? É parecido com a aveia em flocos finos. A destilação da micela, então, depois que o óleo